paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete, iniciando mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical, editora Betel, neste quarto trimestre de 2020. Estamos estudando o tema, a importância da Palavra de Deus para o bem-estar do ser humano, comentada pelo pastor Isaqueu Mendes de Freitas. Graças damos ao Senhor nosso Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntinhos para aprendermos a palavra do Senhor. Mas antes de iniciarmos o comentário de hoje, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua maravilhosa presença. Agradecidos, Senhor, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, pelos livramentos, pela provisão, por tudo que Tu és para nós. Graças damos a Ti, Senhor, e Te pedimos pela Tua bênção, pela Tua direção para este estudo. Nos concede a iluminação e a direção do Teu Espírito Santo para que possamos compreender a Tua palavra. Senhor, visita cada irmão, a cada irmã que está nos ouvindo neste momento. Entra com a Tua providência em suas vidas. Sara, Senhor, as nossas enfermidades do corpo e da alma, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero aqui agradecer pela sua participação neste canal, pedindo que você deixe aqui o seu like para que possamos subir de relevância no YouTube. Se inscreva se você ainda não é inscrito e nos ajude a divulgar este trabalho, compartilhando esse vídeo em suas redes sociais e também com outros irmãos. Pedimos também que colabore com seus comentários sobre a lição estudada. Não se esqueça de sempre conferir se o sininho das notificações está devidamente ativado, para que você receba de primeira mão as nossas postagens. Hoje estaremos comentando a 6ª lição desta revista, que traz como título a importância do cuidado com a espiritualidade e as emoções. Os hinos da nossa harpa cristã sugeridos para esta lição são os de número 39, 290 e 321. E podem ser encontrados aqui no nosso canal e também em nossos blogs, revistaebd.com e hinosdaharpa.org. Acesse e confira. O texto áureo de hoje encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 6, e assim diz a palavra do Senhor. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? A verdade aplicada de hoje nos diz que investir no relacionamento com Deus, conforme a palavra de Deus orienta, muito contribui no ajustamento de nossas emoções e espiritualidade. Os textos de referência de hoje encontram-se no livro de Gênesis, capítulo de número 4, e os versículos 1 ao 6. E assim diz a palavra de Deus. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? O primeiro objetivo desta lição é explanar a ligação entre as áreas emocional e espiritual. Nesses dias difíceis em que vivemos, temos visto se multiplicarem as crises emocionais, pessoais e existenciais do ser humano, levando muitos a terem uma vida vazia, sem sentido, sem perspectivas de dias melhores e, sobretudo, sem a alegria da salvação em Cristo Jesus. Deus nos criou com o corpo, a alma e o espírito. E quando a área emocional que reside na nossa alma não vai bem, acaba por afetar também a área espiritual, a nossa fé e comunhão com Deus.
Sabemos que as nossas emoções são facilmente influenciadas por fatores externos, por algum acontecimento especial ou que nos fuja do controle, por perdas, decepções, frustrações, situações de medo, sofrimento ou afronta. Como vimos nas lições anteriores, a única forma para termos uma vida emocional equilibrada é não sairmos da presença de Deus e aprendermos a controlar as nossas emoções. Exercitar o domínio próprio, que é uma característica do fruto do Espírito. O equilíbrio que tanto precisamos só nos é possível quando temos uma vida espiritual alicerçada na Palavra de Deus, recebendo do seu Espírito Santo o direcionamento para uma vida plena, tanto no âmbito físico, no que diz respeito às nossas emoções, quanto no âmbito espiritual. A fé no Senhor Jesus Cristo e o conhecimento dele nos levam ao crescimento espiritual e nos impulsionam a fazermos a diferença neste mundo e perseverarmos até o final. Tópico 1. Espiritualidade e emoções. Deus é espírito e também tem emoções. A Bíblia diz que Deus sente, se entristece, se alegra, ama, às vezes até odeia. Ele odeia o pecado. Ele se ira com o mal. Ao criar o homem e a mulher, ambos a coroa de toda a criação, Deus estabeleceu um relacionamento santo com eles, baseado na paz, harmonia e comunhão espiritual. Mas todo o equilíbrio do ser humano, tanto físico como espiritual, foram drasticamente afetados com a entrada do pecado no mundo, que introduziu na mente humana a operação do erro e a tendência para o mal, para as coisas erradas, causando também a morte espiritual. No entanto, o Deus da Bíblia é o Deus do relacionamento e providenciou uma forma do homem voltar a se relacionar com ele e desfrutar da verdadeira espiritualidade por meio de Jesus Cristo e do seu sacrifício na cruz do Calvário. É por isso que todos os esforços humanos para alcançar um nível espiritual excelente falham quando tentam fazer por seu próprio esforço, sem a fé em Cristo. Porém, aquele ou aquela que se volta para Jesus, o recebe como único e suficiente Salvador, passa a viver uma nova dimensão espiritual, desfrutando do equilíbrio tão necessário de suas emoções e crescimento espiritual. Estudamos na lição passada sobre as 3 áreas da alma que precisam ser curadas: a mente, a vontade e as emoções. Todos nós temos emoções boas e más, aquelas que nos alegram a alma e também as que nos fazem chorar. Temos emoções que nos trazem um sentimento de paz interior e também aquelas que são perturbadoras ou terrivelmente más. Porém, temos que entender uma coisa: independentemente de como estão as nossas emoções e do sofrimento que elas podem nos trazer, a Bíblia Sagrada continua dizendo que Deus nos ama, se importa conosco, nos deu a salvação em Jesus Cristo e está sempre pronto a nos ouvir e nos abençoar. As bênçãos prometidas a mim e a você na palavra de Deus não mudam por causa das nossas emoções. Elas não dependem do que estamos sentindo, mas sim do que Cristo já fez por nós. Está escrito: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Não podemos jamais deixar que o nosso estado emocional mude a nossa condição espiritual e o relacionamento com Deus. As nossas emoções oscilam de acordo com os nossos sentimentos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Subtópico 1.1. Áreas espiritual e emocional estão intimamente ligadas. Apesar do nosso estado emocional não poder mudar o que Deus nos tem dito na sua palavra, ele pode interferir no nosso relacionamento com ele e com o nosso próximo. Quando a área emocional não vai bem, é comum aparecer o desânimo para orar, para ler a Bíblia ou mesmo fazer algo na obra do Senhor.
Isso, se não for tratado logo, pode nos levar ao distanciamento de Deus, prejudicando o nosso relacionamento vertical com Ele e entristecendo a nossa alma. Também o nosso relacionamento horizontal com o próximo, com os irmãos na fé, com a família, pode ser prejudicado se não tivermos controle das nossas emoções. Infelizmente, até mesmo em lares cristãos, existem pessoas que não conseguem ter controle de suas emoções. Agem precipitadamente sem pensar nas consequências de suas ações e dizem palavras que ferem, que machucam a alma de quem as escutam. No calor das emoções, tomam decisões precipitadas, sem a aprovação de Deus, aumentando ainda mais o caos emocional. Precisamos ter as nossas emoções confrontadas com a palavra de Deus e controladas pelo seu Espírito Santo. Quanto mais conhecemos a Bíblia, mais desenvolvemos a nossa espiritualidade pelo conhecimento e comunhão com Deus. Mais desejo sentimos de orar ao Senhor, buscar a sua presença e colocar em prática o que aprendemos dele. Em alguns casos, o descontrole emocional é tão forte que precisa de tratamento psicológico. Já é comprovado também que o tratamento da saúde mental, que integra a psicologia e a espiritualidade, alcançam maior êxito no alívio dos sintomas das doenças mentais graves. Os valores da espiritualidade ajudam na saúde mental, fazendo-os se conectarem com a forma de sentir e pensar. Portanto, amados, quando sentirmos que o nosso equilíbrio emocional está na corda bamba, busquemos de Deus o verdadeiro equilíbrio para a nossa vida. Precisamos ser constantes nos caminhos do Senhor, nos dias bons e nos dias maus, em temor e obediência a Deus, para termos uma vida espiritual e emocional equilibradas. A Bíblia diz: feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Provérbios 28, 14. Subtópico 1.2. A importância de considerar a totalidade do ser humano. Sendo o ser humano criado na sua totalidade por Deus, com corpo, alma e espírito, é necessário considerarmos a importância da restauração integral do mesmo, para o bem-estar físico, emocional e espiritual. O comentarista destaca neste subtópico que, durante muito tempo, a Igreja não deu tanta ênfase quanto aos aspectos psicológicos do ser humano em sua análise das questões que envolviam as pessoas. Muitas vezes, quando uma pessoa estava acometida de transtorno, síndrome, trauma ou outra enfermidade da alma, era tratada como algo somente espiritual e às vezes até como possessão demoníaca. Hoje sabemos que assim como o nosso corpo físico adoece e temos que cuidar dele para que tenha sua saúde restaurada, existem também as enfermidades da alma, que na maioria das vezes são decorrentes do desequilíbrio emocional e acabam interferindo no corpo todo, por desenvolverem as chamadas doenças psicossomáticas. A Bíblia ensina que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios 17, 22. Nesses dias difíceis marcados pelo medo, expectação e ansiedade em que estamos vivendo, quem aqui já não passou pela experiência de ir ao médico por causa de alguns sintomas físicos bastante incômodos e ao receber os resultados dos seus exames, saber que não apresenta nenhuma anormalidade física, mas sim que se trata de fatores psicológicos? A carga psicológica pelo excesso de preocupações, estresse, medo e ansiedade acaba provocando as chamadas doenças psicossomáticas. É por isso que a Bíblia nos orienta: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses 4, 6. Se a situação está difícil e não sabemos mais o que fazer, não devemos esconder o fato e tentar resolver tudo sozinhos. Antes, devemos primeiramente buscar a ajuda espiritual e, se necessário, a ajuda clínica também.
Subtópico 1.3. Fomos criados como seres únicos. Sobre a criação do homem, lemos na Bíblia Sagrada. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26, a partir do versículo. Deus criou o homem perfeito, à sua imagem e semelhança, e deu uma forma diferente das outras coisas criadas pelo poder da sua palavra. Todo ser humano tem na sua estrutura a parte material, formada pelo corpo, e a parte imaterial, composta pela alma e o espírito, provenientes de Deus, bem como o livre-arbítrio e as condições para se relacionar com o seu Criador. A Bíblia relata detalhes maravilhosos da criação do ser humano, conforme está escrito em Gênesis 1, 26 ao 28 e capítulo 2, 18 ao 25. O salmista Davi, pensando em si como obra das mãos de Deus e na formação e estrutura do seu corpo, escreveu: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabem muito bem. Salmo 139, versículo 14. O corpo humano foi criado com tanta perfeição que nem mesmo o projeto Genoma, que trabalha incansavelmente em busca de desvendar os códigos genéticos dos organismos através do seu mapeamento, é capaz de entender completamente a sua complexidade. A estrutura humana, física e mental, revela uma complexidade tão incrível que nenhuma teoria científica é capaz de explicá-la totalmente. Cada pessoa é única, com características, temperamento e personalidade diferentes, como destaca o comentarista neste subtópico. O temperamento é um aspecto da nossa personalidade que sinaliza as particularidades do nosso comportamento. Cada pessoa é única, possui suas próprias digitais e temperamento. Como os temperamentos são diferentes de pessoa para pessoa, a história nos diz que por volta de 400 a.C., Hipócrates, um médico e filósofo grego considerado por muitos como o pai da medicina, fez uma divisão dos 4 tipos principais: o temperamento sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. Ao longo do tempo, muitos estudos têm sido realizados por psicólogos, neurocientistas e filósofos, e existem até testes simples para sabermos o nosso tipo de temperamento, o que nos ajuda a nos conhecermos melhor. Se formos para a Bíblia Sagrada, veremos que os seus personagens tinham personalidades e temperamentos diferentes também. A Bíblia registra as características e defeitos daqueles homens de Deus, assim como a mudança em seus comportamentos pelo agir do Espírito Santo em suas vidas. Temos que entender que a estrutura humana foi totalmente abalada e danificada com a entrada do pecado no mundo, passando para toda a raça humana. Por isso necessitamos da restauração total de Deus para o espírito, alma e corpo, o que só é possível através de Jesus Cristo e do novo nascimento. Agora, na família de Deus. O Senhor mantém a nossa personalidade e suas características boas e restaura a velha natureza pecaminosa, nos fazendo reconhecer e controlar os defeitos do nosso comportamento pelo poder da sua palavra, que nos dá o entendimento, e do seu Espírito Santo, que habita e produz o seu fruto em nós, conforme Gálatas 5, 22 e 23. A Bíblia nos dá a instrução de como nos mantermos com os pensamentos nas coisas que agradam a Deus. Está escrito: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3,16. O segundo objetivo desta lição é analisar o desequilíbrio das emoções de Caim. Tópico 2. A relação entre o espiritual e o emocional. Todo cristão verdadeiro tem a sua alma restaurada e regenerada por Cristo, que é o novo nascimento. Como nova criatura que é, suas emoções, desejos, anseios, impulsos e ações passam a ser controladas pelo Espírito Santo para a glória de Deus.
Nesse tópico, veremos a diferença entre Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, evidenciando essa relação entre o espiritual e o emocional. Subtópico 2.1. Diferenças entre irmãos desde o início. Tanto Caim quanto Abel nasceram e foram criados fora do jardim do Éden, sujeitos às dores e dificuldades do mundo. Não se percebe diferenças no aspecto geral entre eles como seres humanos, pois ambos estavam sob a mesma condição de toda a humanidade, como está escrito, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. O texto de referência que lemos no início fala sobre as profissões desses irmãos. Caim foi lavrador da terra e Abel foi pastor de ovelhas, conforme Gênesis 4:2. Pela inclinação religiosa de ambos, percebe-se que receberam de seus pais as instruções acerca de Deus, da necessidade de adorá-lo e lhe trazer suas ofertas. Contudo, eles não eram iguais no que dizia respeito à personalidade, no comportamento, na disposição e forma de adorar a Deus e nem quanto à fé e obediência ao Senhor. O relato bíblico de Gênesis 4, versículos 3 ao 5, nos diz que os dois irmãos trouxeram do fruto do seu trabalho suas ofertas ao Senhor. Caim trouxe do fruto da terra, enquanto que Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Deus se agradou e recebeu a oferta de Abel, porém rejeitou a oferta de Caim. Aqui não se trata apenas das ofertas em si, mas da condição de cada ofertante na presença de Deus e suas verdadeiras motivações e zelo ao ofertarem. Deus não se impressiona com os nossos dons ou com as nossas ofertas. É dele o ouro, a prata e tudo o que há no mundo, que ele mesmo criou. Ele ora para o coração do ofertante e para a motivação de quem o serve, conforme está escrito em Mateus 5, 23 e 24, Lucas 21, 1 ao 4, Lucas 18, 9 ao 17. Subtópico 2.2. Caim demonstrou ser uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Sobre a oferta de Caim, a Bíblia diz: mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Gênesis 4:5. Percebemos na parte B do versículo lido que Caim não conseguiu dominar suas emoções, por ter um coração mau, sem a presença de Deus, cheio de ódio e inveja do seu irmão. O seu descontentamento foi tão grande que o seu semblante mudou e não dava nem para disfarçar sua perturbação. Deus nos conhece por dentro tão bem como nos conhece por fora. Conhece os nossos pensamentos, as intenções do coração e a motivação que temos em servi-lo, em trabalhar na sua obra, em ofertar na sua igreja. Veja como Deus demonstrou a sua graça a Caim ao falar com ele na tradução da Nova Versão Internacional da Bíblia. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4:7. Aqui vemos a benignidade de Deus ao falar com um homem tão mau, rancoroso e maligno, dizendo-lhe que é possível sim resistir ao pecado. É possível sim vencer os sentimentos malignos como o ódio, o rancor, a inveja, o ciúme, a ira, o complexo de inferioridade e tantos outros. Se Deus o aconselhou a fazer o bem, significa que Caim fazia o que era mal na presença do Senhor. Caim não tinha motivos para tanta ira. Tinha uma posição privilegiada por ser o filho primogênito e poderia se consertar e ser aceito também pelo Senhor. No entanto, apesar da advertência de Deus, os sentimentos de inveja e ódio arraigados no coração de Caim o levaram a chamar o próprio irmão para o cenário de morte, sem demonstrar nenhum arrependimento por ter se tornado o primeiro assassino da terra. A palavra do Senhor nos orienta a controlarmos as nossas emoções e fazermos o bem e não o mal, como está escrito. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Romanos 12, 21.
Quando percebemos que sentimentos ruins estão surgindo na nossa mente, não podemos deixar que fiquem, pois certamente acabarão por desequilibrar as nossas emoções e nos conduzir ao pecado e distanciamento de Deus. Temos que resistir pela vigilância, oração, jejum, leitura da palavra de Deus, dando lugar ao Espírito Santo para governar a nossa mente, o nosso coração e, como disse o pastor Isaqueu Mendes de Freitas, não sermos escravizados pela síndrome de Caim e um relacionamento superficial com Deus. Subtópico 2.3: As consequências de uma espiritualidade desequilibrada. A Bíblia nos fala do equilíbrio espiritual de Abel. O Senhor Jesus o chamou de justo, reconhecendo-o como Marte. No livro de Hebreus, a fé e a obediência que Abel possuía é mencionada, pois trouxe diante de Deus o sacrifício apropriado, sendo exemplo para nós ainda hoje, contrastando com a descrença e a desobediência de Caim, conforme está escrito em Hebreus 11:4. João escreveu que Satanás instigou Caim a matar Abel, pois fora tomado por ciúme. 1 João 3, 11 e 12. O comentarista chama a nossa atenção aqui para o fato de haver muitas pessoas em nossas igrejas que têm uma espiritualidade desequilibrada, manifesta por meio de sentimentos e emoções que não condizem com o verdadeiro cristão, como o ciúme, a inveja, as más conversações, fofocas ou qualquer outro tipo de coisa prejudicial ao bom relacionamento entre os irmãos e à unidade orgânica da Igreja do Senhor Jesus. O terceiro objetivo desta lição é tratar da importância de se ter um ajuste emocional. Tópico 3: a importância do ajuste emocional. O comentarista diz nesse tópico que há uma relação estreita entre espiritualidade e estabilidade emocional, que ajustada e psicologicamente centrada em Deus proporciona bem-estar e saúde. Precisamos do fruto do Espírito Santo para sermos bem ajustados espiritualmente com Deus e emocionalmente com as pessoas com as quais convivemos, obtendo a calma e o controle sobre as nossas emoções, nossos impulsos, ímpetos, ações e pensamentos. Esse ajuste emocional nos proporciona o bem-estar físico e espiritual. Subtópico 3.1: a alegria é um remédio poderoso. A alegria é uma característica do fruto do Espírito, conforme está escrito em Gálatas 5:22. E não se trata aqui de um contentamento momentâneo, e sim de uma alegria que não depende das circunstâncias que estamos passando. Essa verdadeira alegria só pode ser encontrada em Deus, a nossa fonte perene de contentamento da alma e manancial da vida. Tem muita gente por aí literalmente morrendo de tristeza, sem entusiasmo para a vida, desanimada, até de prosseguir na fé, por não conseguirem mais ver motivos para viver. Acham que não tem mais jeito para a sua situação. E se desanimaram, estão definhando a cada dia fisicamente e espiritualmente. A tristeza e o desânimo são tão prejudiciais que nos cegam o entendimento e a percepção da presença de Jesus, como aconteceu com os discípulos de Emaús, que nem sequer o reconheceram, Lucas 24:16. E também como aconteceu com Maria Madalena na manhã da ressurreição, conforme está escrito em João 20:15. Pense numa coisa: tudo o que precisamos para sermos alegres já nos foi dado por Deus. Nada pode superar a alegria da salvação, de ter a esperança de um futuro glorioso, muito em breve. Ainda que tenhamos que chorar nos momentos de dor e sofrimento, não podemos deixar de nos alegrarmos no Senhor, como disse o apóstolo Paulo. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12:12. Não podemos esquecer que contamos com a presença de um Deus que nos ama, nos assiste, se importa conosco, nos livra do mal e tem o controle de tudo que nos acontece. Essa é a alegria que cura o nosso corpo e a nossa alma. Consciente dessa verdade foi que o apóstolo Paulo disse:
Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Filipenses 4:4. Subtópico 3.2. O cuidado de si. Muitas vezes nos sentimos limitados para desenvolvermos os nossos projetos ou trabalharmos na obra de Deus, como no caso de Timóteo, que sofria de uma enfermidade, citado aqui na revista. Acontece que o nosso Deus nos conhece melhor do que nós mesmos, como disse o salmista, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Salmo 103, versículo 14. Faz parte da mordomia cristã cuidarmos do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções. Deus nos confiou a mordomia, ou seja, a administração dos bens materiais e espirituais que possuímos. E isso deve ser feito com temor e zelo, porque um dia Ele nos chamará para prestarmos contas de tudo quanto recebemos. Por isso, não deixe de alimentar bem o seu corpo, com comidas saudáveis, assim como o seu espírito com a palavra de Deus. Cuide da saúde do seu corpo praticando exercícios físicos e da saúde da sua mente, lendo a Bíblia e uma boa literatura cristã. Procure conhecer melhor a si mesmo. Mantenha a comunhão com a família, com a sua igreja. Se permita ser confrontado pela palavra de Deus e a coloque em prática para ter o equilíbrio para os seus sentimentos e suas emoções. O Senhor Jesus é o médico dos médicos e tem o poder para curar as suas feridas do corpo e da alma, ainda que te permita passar por tratamentos terrenos. Dê lugar à ação do Espírito Santo na sua vida e jamais perca a oportunidade de ser um canal de bênção aonde você estiver, no seu lar, na sua igreja, na sua escola ou no seu trabalho, quer seja em tempos bons, quer seja em tempos difíceis. Nunca desanime de administrar tudo que Deus te confiou e siga o conselho bíblico. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10, a parte A do versículo. Subtópico 3.3. Que a flexibilidade seja nossa marca. A palavra do Senhor nos diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6, a parte B do versículo. Ser humilde é saber reconhecer as nossas próprias limitações e total dependência de Deus em todo o nosso viver e também reconhecer as limitações do próximo. O cristão precisa ter um coração flexível, que agregue pessoas, que reconhece que somos o corpo de Cristo aqui na terra e precisamos uns dos outros. Ajude quem você puder e tenha a humildade de pedir ou aceitar a ajuda do próximo quando for necessário, lembrando sempre que ninguém é perfeito, nem mesmo você. Essa flexibilidade nos faz ser mais pacientes e tolerantes com as falhas uns dos outros, sabendo que não somos perfeitos, mas buscamos a perfeição de Cristo até atingirmos na eternidade a estatura de um varão perfeito. Para concluir, não há como separar nossas emoções do nosso espiritual. Assim devemos pedir a Deus para ajustar nossas emoções e o nosso espírito para com Ele, a fim de que possamos ir bem em todas as áreas da nossa vida. O amor a Deus e ao próximo nos traz paz e equilíbrio. Convidamos você, meu irmão, minha irmã em Cristo, a visitar o blog revistebd.com para baixar ali os slides referentes a esta lição, ouvir os 3 hinos da harpa cristã, sugeridos pela revista, e acessar os demais comentários. Visite também o blog hinosdaharpa.org, que está em construção. Ali estamos disponibilizando os hinos da nossa harpa cristã, com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Os links de acesso estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Agradeço pela sua companhia e se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixe aqui o seu like, o seu comentário para contribuir com a divulgação deste trabalho. Compartilhe esse vídeo com outros irmãos e também nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.